Então, antes de mais, boa tarde a toda a gente e aos presentes aqui na sala. Agradecer antes de mais, portanto, à Junta de Freguesia que cedeu o espaço onde nós estamos hoje aqui no edifício no Val da Soura da Póvoa para fazermos, portanto, esta atividade inserida naquilo que é o primeiro Festival Jaime Lopes Dias. Como já ouvimos as explicações, o festival quer-se como, portanto, um enaltecimento, uma forma de homenagem à família Lopes Dias, mas também, de certa forma, fazer o enaltecimento àquilo que é o património cultural, quer material, quer imaterial, que é o que estamos aqui nesta atividade e o que vamos fazer durante os próximos minutos, do património quer material, quer imaterial, do Val da Soura da Póvoa e do Concelho de Penamacor e, de certa forma, da região, como o Dr. Jaime Lopes Dias fez a seu tempo, e depois amanhã vamos também falar um bocadinho e estar à conversa com mais 3 investigadores que efetivamente se preocuparam com Jaime Lopes Dias e com aquilo que é a salvaguarda do património etnomusical da Beira. Nesta mesa temos, portanto, a representação daquilo que são os saberes ancestrais das técnicas de artesanato, e vamos fazer uma pequena entrevista, eu e a minha colega, portanto, Micaela, que esteve connosco no Museu Municipal a fazer, portanto, um programa ocupacional dentro da área, portanto, da comunicação e da organização de eventos, e foi ficando connosco até ao, digamos, ao culminar deste Festival Jaime Lopes Dias. Temos, portanto, por um lado, as formas ancestrais de trabalhar as matérias-primas, o Sr. Armando Vinagre, que é construtor de adufes, o último construtor de adufes do Concelho de Penamacor, mas não da região, o Sr. António Gonçalves, que é, portanto, aqui um senhor que tem o conhecimento, de certa forma, do trabalho ancestral de uma matéria-prima que estava à mão de todos, a cortiça e a arte pastoril da madeira, e depois temos, por outro lado, as formas mais recentes e as novas visões daquilo que é o artesanato. Temos a Dona Elizabeth Pelicano, que nos vai falar um bocadinho sobre aquilo que é as formas do trabalho da cortiça mais atuais, e a Dona Maria do Carmo Azevedo, que é, portanto, filha aqui do Val da Soura da Póvoa, e que nos vem falar um bocadinho também sobre a azulejaria. Há pouco portanto, assistimos a um workshop também feito por ela, Dona Maria do Carmo Azevedo, em que nos apresentou e bem as suas artes do bem trabalhar da azulejaria, que era tão típica por essas regiões. Se nós formos fazer uma abordagem, portanto, à azulejaria aqui em Penamacor, nós assistimos a que cada casa tinha a sua devoção à porta, qual larário romano, que servia de adoração e de sacralização dos espaços no interior da casa, e praticamente todas as casas por essas ruas da Beira Baixa terão certamente um exemplar da azulejaria típica. Bem, iniciando aqui, vamos remontar, portanto, a outros tempos. Então vamos até ao Salvador, no Concelho de Penamacor, uma das nossas freguesias mais, portanto, da Zona Sul, para falarmos um bocadinho com o Sr. António Gonçalves. O Sr. António Gonçalves, que nos faz, portanto, o trabalho em cortiça e a arte pastoril do trabalho da madeira, como vamos ver já de seguida. O Sr. António, então, o Sr. António, quando é que começou a trabalhar? O Sr. António foi pastor, não foi? Pois, isso, fui pastor muitos anos, ali na casa, no Campo Frio. No Instituto Cristão Pina Ferraz, não foi? No Instituto Pina Ferraz, sim. E o Sr. António foi lá que aprendeu, foi enquanto pastoreava as ovelhas e as cabras que aprendeu a trabalhar esta arte? Às vezes fazia, andava com o gado às vezes e fazia assim umas coisinhas. Tanto em pau, como em cortiça, como calhava, assim. Eu às vezes costumo conversar com o Sr. António aqui sobre as artes que o Sr. António praticava e sobre as coisas que fazia. É interessante. Ó Sr. António, conte-nos lá como as chavelhas que faziam para os colares das ovelhas. Sim, também fiz muitas.
Eu até tenho lá tido feitas, mas agora não tenho lá. Não tenho lá, que eu fazia as bonitas, bordadinho, bordadas e tudo, não é? É uma coisa interessante que nós vamos percebendo, estas coisas do artesanato e do património imaterial, que, por exemplo, esta questão das chavelhas, muito interessante, e da arte pastoril, que os pastores tinham um certo orgulho em apresentar as melhores chavelhas, não é? Sim, senhor, sim, senhor. Então, e diga lá uma coisa, Sr. António. O Sr. António, antigamente, a cortiça era fácil de arranjar, e agora? Quer dizer, daquele tempo também se arranjava, mas, claro, era preciso falar com uma pessoa que tivesse aquilo para se comprar, não é? Era assim também, tudo, como agora também. Também tem que se primeiro tratar com as pessoas para se comprar uma coisa, assim. Efetivamente, antigamente era muito mais fácil arranjar os corticeiros que trabalhavam na arte de retirar a cortiça, como o Museu Municipal teve, portanto, o ano passado, uma das exposições temporárias que falava efetivamente deste trabalho do retirar a cortiça do sobreiro. Sr. António, então, e quer-nos explicar um bocadinho como é que é o processo aqui de realização, por exemplo, de um tropeço disto, que também é uma pragmática interessante e que vamos ver já de seguida, que é, portanto, o artesanato que era feito antigamente, este tipo de materiais que se baseavam muito nos materiais utilitários do dia-a-dia. Por exemplo, aqui temos um tropeço que estava nas casas de toda a gente há 50, 60, 70 anos atrás, em ponto maior, e que agora houve uma redução do tamanho e passou a ser um pequeno objeto decoracional. Sr. António, então, quanto tempo mais ou menos é que pode levar uma peça destas a fazer? Sei lá, também nem faço assim contas bem ao tempo que isto leva. Isto pode levar a fazer tudo aí 1 hora ou mais, e leva mais tempo. Porque talhar as corticinhas, talhá-las, para limá-las, para pregá-las, ao fim alisar, isto demora aqui, ainda demora um bom pouco a arranjar. E as cortiças sofrem primeiro algum processo de tratamento ou são logo... Não, é assim, conforme tira, assim está. Conforme se tira da árvore, está assim. Não deu mais tratamento nenhum, é só arranjar assim, mas não. E vai muita gente ter consigo, Sr. António, para lhe comprar os seus materiais? Já compraram mais do que agora. Agora até estão a comprar um bocadinho menos, mas sempre se vai vindo andar de uma coisa. É assim. Então, é assim a vida. Deixamos as cortiças no tempo do antigamente e passamos para a atualidade. Agora vamos até à freguesia de Penamacor falar com a Elizabeth Licano. Como surgiu a ideia de começar a fazer este tipo de produtos? A ideia começou com uma agenda antiga que eu tenho lá em casa e que gostava muito dela, e então resolvi forrá-la porque já estava um bocado danificada e achei piada e comecei a forrar blocos. Pronto, nasceu um bocado assim a ideia. Dos blocos passei para as carteirinhas, comecei sempre por tentativas, porque eu nunca fiz nenhum curso, fui pesquisando algumas coisas na net, mas pronto, foi uma ideia que foi nascendo, não foi nada estudado nem em concreto. E em que se inspira quando pensa em criar algum destes artigos? Tento sempre criar peças que sejam úteis no nosso dia-a-dia. Assim, começo por forrar agendas, que dão sempre jeito, comecei pelos blocos de notas, depois os porta-moedas, as caixinhas para os óculos, sempre peças que nos façam falta, principalmente na carteira de uma mulher. E que tipo de materiais são necessários para além da cortiça? Isto é uma técnica que é cartonagem e tudo é com cartão que eu tento reciclar. Faço muitas carteiras, as mais pequeninas, com pacotes de Ice Tea, por dentro o cartão é pacotes de Ice Tea e basicamente é isso, é cartão, colas, é a base, porque eu não cozo nada, isto é tudo só colado e o cartão. O artesanato é apenas um hobby ou é uma forma de sustento? Não, é um hobby.
Eu só vendo porque, como gosto muito de fazer, não posso ficar com tudo em casa, nem posso ficar com as peças todas. E então é uma maneira de, pronto, vender para comprar mais material. Quais considera as principais dificuldades a nível de venda? Falta de pessoas no interior para poderem comprar, isso será uma grande falta, não é? Porque eu vejo que quando faço uma exposição ou quando estou num local de venda, as pessoas aceitam muito bem e gostam do artesanato. E acho que cada vez valorizam mais as peças feitas artesanalmente. E onde é que é possível encontrarmos estes artigos à venda? E assim, eu tenho a sorte da minha mãe tem uma lojinha em Penamacor e eu tenho as coisas neste momento lá na loja dela à venda. É na rua principal. Se alguém quiser passar por lá, tenho muito mais coisas. Não tenho só cortiças, também tenho muitos tecidos, porque também há tecidos muito bonitos. Só fazer aqui uma pergunta. É interessante, ou uma chega, digamos que, é interessante percebermos uma coisa, que é, há pouco falávamos na questão do Sr. António do Salvador, que iniciava, portanto, há muito tempo atrás, por fazer objetos efetivamente utilitários, e agora a arte dele passa pelos utensílios de decoração. Mas a Dona Elizabeth disse uma coisa interessante, que é, então, os objetos que faz e que tenta fazer no dia-a-dia, tenta sempre procurar objetos utilitários do ponto de vista do dia-a-dia das pessoas. Sim. Mas nunca pensou em fazer objetos decoracionais, como por exemplo o Sr. António faz? Não, ainda não passei por essa fase. Não quer dizer que não passe, mas por enquanto estou mesmo... É assim, eu acho que este artesanato tem que ser um bocado de desgaste, não é? Para as pessoas poderem ter sempre coisas novas, porque se for uma peça para estar lá, é diferente, não é? E quando começou isto, porque é que escolheu a cortiça? Ponderou outro material ou foi... Não, eu comecei com outro material, eu comecei com tecidos. Eu estou a fazer isto há cerca de 6 anos e há 6 anos a cortiça não era tão maniável como está hoje. Já foi muito trabalhada, não é? Para nós podermos trabalhar, esta cortiça é muito trabalhada. Há 6 anos a cortiça era muito mais grossa, era difícil trabalhar neste tipo de peças. E ela foi evoluindo e hoje é tão fácil trabalhar a cortiça como um tecido normal. É um mercado efetivamente que está sempre em evolução. E disse aí uma coisa, portanto, uma reflexão particular, que faz, portanto, este trabalho do ponto de vista autodidata. Nunca pensou, sabe que, já vamos falar daqui um bocadinho com a Dona Maria do Carmo, sabe que há uma instituição, digamos que a nível nacional, que faz, portanto, a certificação, digamos que, deste tipo de não digamos de profissão, mas de atividade. Algum dia pensou em poder certificar-se? Gostaria de se certificar enquanto artesã de... Sim, por enquanto não penso muito nisso, não é? Até porque tenho uma profissão e não consigo... Às vezes é difícil conciliar as coisas, mas daqui a amanhã, porque não? Não é? Por enquanto isto é um hobby, não é? Não é nada a longo prazo, talvez. E já agora faço uma pergunta. Esta questão da Covid, o que é que acha? Veio dificultar, se já estava mal antes, veio dificultar muito estes processos todos, não é? Veio, infelizmente, isto é uma bola de neve, não é? Se eu não comprar material, as lojas também não vão vender esse material e está a prejudicar toda a gente. É claro que nós aproveitamos, eu falo por mim, eu praticamente só participo em Penamacor em feiras e a Vila Madeiro vai fazer muita falta, não só a mim, mas a todos os artesãos, porque é aqui que nós, além de vendermos e de realizarmos alguma receita, eu acho que é muito gratificante chegarmos a uma altura do ano em que podemos expor aquilo que nós gostamos de fazer, acima de tudo isso, não é? E este ano não vamos ter essa hipótese, não vamos ter essa oportunidade. Por isso vai prejudicar muita gente. Pois, é uma problemática interessante que a Covid veio dificultar, portanto, estas questões todas da cultura e das exposições do artesanato.
Deixando, portanto, agora a Dona Elizabeth, vamos passar novamente até ao Salvador, para falar um bocadinho com o Sr. Armando Vinagre sobre a arte de fazer adubos. Estamos no Val da Senhora da Póvoa, Senhora da Póvoa em homenagem à padroeira desta terra, portanto, por exemplo, na opinião de Jaime Lopes Dias, a maior romaria da Beira Baixa de todo o século XX, em que os adufes circulavam de mão em mão, toda a gente tinha adufes, todas as mulheres tocavam adufes por essa raia fora, e vamos então ao último construtor de adufes do concelho de Penamacor. O Sr. Armando, antes de mais, boa tarde. Como é que começou esta história do Sr. Armando construir os adufes? Eu comecei, foi por intermédio de uma pessoa que me avisou, que disse que queria fazer os adufes. E eu disse, eu tinha uma sogra que tinha lá uns adufes antigos, já velhos. Disse, você faça isso, que isso dá muito dinheiro. E eu, a minha parte da minha mulher disse, Sr. Armando. o adufe tem aqueles velhos, ela tinha, e eu vi, tem isto feito. E depois disseram-me, isto é feito na pele, isso é feito de pele, mas é preciso tratado, porque naquela altura não se tratava as peles. Metíamos ali nas águas, punham-se nas águas, não metiam produto nenhum, e assim faziam os adubos. Ficavam claros, ficavam escuros. E depois começaram a me avisar, e cada vez pensava uma coisa, outra vez pensava outra. Diz, como é que vamos a fazer isto? Depois, até me disseram, como é que coisa, até disseram, vai ali um gajo de Castelo Branco, que é lá da minha terra, que eles têm lá peles, e explica como é que se tira lá da pele. E eu disse logo, isso vem não sei de onde, um produto para se tirar ela das peles. E assim, lá mandei vir ao rapaz, e o rapaz lá me trouxe um produto para tirar lá. Eu lá meti no coisa, mas meti em águas claras, aquilo era, nunca mais saía, a lã saía mesmo, ficava sempre escura a pele, coisa a pele. Eu depois comecei a coisa para trás para diante, começaram a me avisar, isto e aquilo, um dizia uma coisa, outro dizia outra, até que comecei, por mim próprio, comecei a pensar, eu um dia fazia uma, outro dia fazia outro, depois naquela altura, lá, os adubos punham lá as fitas de qualquer maneira, faziam de qualquer maneira. Até que comecei a pensar por mim, a pôr certas medidas também, fazia todas as medidas, este garante, este aqui também faz falta uma medida aqui para este, faz falta uma medida mais. Lá comecei a pensar e lá comecei a fazer adubos. Depois as pessoas começaram a saber e começaram a vir ali muitas vezes ali ao Salvador e outros até nos artigos. E depois eu também levava porque tinha uma carrinha. E todos os meses saía a carrinha de 2 lugares, uma vanete, todos os meses saía cheia e à Serra da Estrela. Sr. Armando, então diga-me lá uma coisa, das conversas que nós vamos tendo, o Sr. Armando antigamente também vendia, este ano não, que não houve, não é? Mas o Sr. Armando também fazia as feiras tradicionais aqui, a Senhora do Almortão. Todas as feiras aí fazia feiras, mercados, as romarias, aqui fazia tudo. Então diga-me lá uma coisa, nas romarias, os adufes eram muito vendidos ali na Senhora do Almortão e aqui na Senhora da Póvoa? Eram todas elas, ponto que era aqui, eu levava a carrinha cheia, não vinha lá um adufe. Então e aqui na Senhora do Almortão, na Senhora da Póvoa, o Sr. Armando era o único vendedor que vinha aqui à Senhora da Póvoa? Na Senhora da Póvoa, na Senhora do Almortão, havia lá um senhor de Idanha, que se chamam, ainda hoje lá está, que se chamam os Relvas, Barbas. E eu sei, mas quer dizer, tinha uns adufes mais ou menos para os meus, mas um adufe desses, por exemplo, eu vendia lá a 30 euros e ele vendeu lá a 50. E era difícil. E aqui na Senhora da Póvoa?
Também vendia, deixa aí, vendia. Mas era só o Sr. Armando que vinha cá à Senhora da Só que Póvoa? a Senhora da Póvoa era só eu que vendia. E vende... Eu ainda acaba ainda cá chegou a vir esse tal relvas de idade, ainda cá chegou a vir. Mesmo veio cá há poucos anos. Logo desapareceu. Então, e há cá muitos adubos seus no Val da Senhora da Póvoa ou não? É capaz de haver. As pessoas que vinham aí também não é compravam para aqui. Os pinheiros eram pessoas que vinham de fora. Vinham aqui a fazer a festa, a armaria, então iam, compravam e iam-se todos embora. E todas as mulheres tocavam adufo, não era? Lá na Senhora da Póvoa? Naquela altura. Obrigado, Sr. Armando. Já de seguida, então... Uma mulher que pensa que é a Senhora da Póvoa, ou qualquer armaria, que não levasse o adufo, fosse longe, isso não era mulher. Isso é. Lá está, estamos a falar de identidade cultural das pessoas que querem e ficam efetivamente com este símbolo icónico da raia e da Beira Baixa. Já de seguida então estamos efetivamente no Val. Até a ceia, corria tudo. E cheguei a fazer daqui do sábado a partir daqui com a carrinha. Então o sábado quando chegava ali, até quando cá chegava a 3 horas, 1000 contos naquela altura. Fartava-se de vender adubo, Sr. Armando. Então agora vimos até aqui ao Val da Senhora da Póvoa para falar com a Dona Maria do Carmo. A Dona Maria do Carmo, portanto, já nos falou, já nos presenteou com o workshop que assistimos anteriormente da feitura da arte dela, dos azulejos. E como é que surgiu esta ideia, Dona Maria do Carmo, e há quanto tempo é que surgiu esta ideia de trabalhar a arte dos azulejos e da pintura sobre cerâmica? Desde sempre, desde miúda. Eu quando comecei a frequentar a Escola Industrial e Comercial Campos Mel da Covilhã, já a minha predileção era pegar no lápis e fazer desenhos. Só que infelizmente, como nós sabemos, noutros tempos a vida não era fácil, e eu, em vez de continuar os meus estudos, tive que ingressar na função pública, onde trabalhei até à aposentação. Após a aposentação, a minha primeira ideia foi: agora tenho tempo para fazer aquilo que quero. E felizmente assim sucedeu. Comecei, enfim, como sendo uma brincadeira, só que a determinada altura verifiquei que não era a brincar. Nós tínhamos de ter conhecimentos básicos para atingir fins sólidos e objetivos concretos. E daí, de facto, a minha procura de cursos. Portanto, fiz em Coimbra, no Sencal, vidrados cerâmicos, nas Caldas da Rainha fiz joalheria barroca, fiz jacu, fiz cerâmica decorativa, enfim, adquiri os conhecimentos básicos para poder iniciar uma brincadeira, porque efetivamente a minha ideia não era comercializar nem fazer negócio daquilo que fazia. Comecei, infelizmente, em boa hora, porque tive uma recepção muito boa por parte das pessoas que me conheciam. Depois comecei a ter convites para fazer exposições. Tive a felicidade de fazer uma exposição no Centro Unesco do Porto, convite da Fundação Engenheiro António de Almeida. Para mim foi uma porta que se abriu, pronto, e a partir daí, de facto, nunca mais parei. O meu trabalho, como se pode verificar, é essencialmente temático. Neste caso concreto, como esta é a minha terra, onde nasci em 1942, quase há 80 anos, tenho muito prazer em mostrar, de facto, peças temáticas das principais obras da nossa terra. Esta temos a Capela de Nossa Senhora da Póvoa, temos a nossa Igreja Matriz e temos a Alameda dos Balcões, que efetivamente recordo-me da construção destas casas na década de 50, que foi quando começaram a ser construídas. De maneira que isto é um bichinho que mata, que não nos deixa parar. Eu não consigo estar sem fazer rigorosamente nada. Quando comecei também na azulejaria, felizmente tenho sido muito requisitada para fazer painéis para serem colocados na via pública, sempre à base da temática. E é isto, aliás, aqui no nosso vale há uma pequenina representação daquilo que eu faço e que gosto de fazer, essencialmente. Pegando numa dessas peças, por exemplo, quanto tempo é que dedica? Não há tempo que nós possamos determinar quanto leva a fazer uma peça.
Há dias em que, de facto, a nossa genica, digamos assim, desculpem o termo, nós fazemos uma peça destas numa hora, há outro dia em que demoramos uma manhã, porque há sempre uma coisinha que nós queremos, depende sempre do nosso estado de espírito. Dada esta situação toda que atravessamos, da pandemia, e visto que as feiras e as festas estão suspensas, onde é que podemos encontrar os seus artigos? Eu tenho um ateliê cerâmico em Loures, embora o meu ateliê principal é em Adas Lebres, que também pertence ao concelho de Loures. E, portanto, eu não sentia falta de crise, porque as pessoas já me conhecem, sabem onde eu estou e, portanto, vão ao ateliê fazer as encomendas e eu, efetivamente, continuo a trabalhar, felizmente, cada vez mais. Há dificuldades neste artesanato, neste tipo de produto? Filha, eu pessoalmente não me queixo, mas sei que sim, há colegas que fazem as feiras, que não têm a felicidade de ter um ateliê aberto ao público como eu tenho e que de facto têm muita dificuldade em escoar as peças porque não há visibilidade por parte do público, não é? O público só compra se vê, se não vê não compra. Mas eu felizmente não tenho tido esse problema. Dona Maria do Carmo, então, e diga-me uma coisa, como é que surgiu, ou porque é que escolheu o azulejo e a arte de pintar azulejo? Porque adorava ver painéis nas ruas, quando era, pronto, mais nova, não é? Meu Deus, adorava. Eu podia ter optado por uma outra área, mas não, foi efetivamente esta que me preencheu e que me seduziu. Foi neste caso concreto não tenho aqui nada de azulejos para poder mostrar, mas pronto, de facto há uma relação muito grande entre a cerâmica, neste caso a faiança, e a azulejaria, porque a forma de pintar é exatamente a mesma. As composições é que poderão realmente ser diferentes. E diga-me uma coisa, o público que a procura, quer dizer, a Dona Maria do Carmo apresentou-nos aqui os motivos decoracionais ligados ao Val da Senhora da Póvoa, mas utiliza outros motivos? Sim, imagino que eu sou convidada para fazer, ou que me pedem, para fazer para uma determinada área do país. Eu já fiz uma exposição em São Pedro do Sul, nas Termas, onde fiz uma pesquisa rigorosa, eu consegui encontrar fotos que ninguém conseguiu e transportei todas essas fotos originais das Termas de São Pedro do Sul para peças de faiança. Fantástico. Portanto, é o que me dá realmente mais prazer. E qual é, disse-me inicialmente, não sei se aqui durante a nossa conversa, mas talvez lá fora ou anteriormente no workshop, disse-me que tinha ligação com as redes sociais. Como é que, portanto, a sua ligação com as redes sociais? As pessoas podem interagir consigo nas redes sociais e fazer a aquisição das peças? Sim, eu também tenho o Facebook, que através do Messenger, efetivamente, tenho recebido encomendas. Aliás, recebi há muito pouco tempo um pedido de trabalho para Belmonte, para uma loja, não sei se vou aceitar, não tenho muito tempo para isso, mas basta ver no Facebook Maria do Carmo Azevedo e efetivamente poderão entrar em contacto se houver necessidade de uma peça específica para um presente especial. Brindes de casamento, fiz N's, em azulejinhos, em pecinhas pequeninas, é muito bonito. Até a Covid veio impedir a questão dos casamentos. É verdade, neste caso concreto, sim. Dona Elizabeth, não sei se quer deixar também aqui uma achega para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, onde é que podem, já que estamos aqui, portanto, tão dificultados em relação às feiras, onde é que as pessoas podem encontrar, portanto, as suas peças de artesanato? Pronto, como eu já referi, podem encontrar na loja da minha mãe, que é na rua principal em Penamacor, e tenho também uma página no Facebook que é Feito com Amor, porque realmente todas as peças são feitas com amor. Muito obrigado. O Sr. Armando Vinagre e o Sr. António, já sabemos que as suas oficinas são no Salvador, não é? E as pessoas, portanto, entram em contacto convosco diretamente ou então com o posto de turismo do município de Penamacor para poderem adquirir as peças do Sr. Armando Vinagre e do Sr. António Gonçalves. Efetivamente, antes de me despedir... Já sabe a morada, antes de me despedir, deixar, portanto, aqui uma achega de que esta iniciativa serve efetivamente
para salvaguardar aquilo que é o património material e que o Dr. Jaime Lopes Dias muito bem fez à sua época, mas serve também para ajudar estes artesãos que em tempos de pandemia se vêem privados do convívio e da forma de venda das suas peças de artesanato. Agradecer mais uma vez aos presentes na mesa e espero que tenham gostado. Até uma próxima.